Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 10º domingo do tempo comum. Retomamos o tempo comum após as grandes festividades pascais, chamado comum porque ocupa boa parte do ano litúrgico. A cor litúrgica é o verde, nos recordando que no mistério de Jesus Cristo encontramos a razão da nossa esperança. E seremos agora convidados pela palavra a meditar e aprofundar o conhecimento de Jesus Cristo, o relacionamento com Ele e o grande desafio da fé, conformarmos a nossa vida dele, para que no dia a dia possamos ser suas testemunhas. Cristão, que é cristão, não é só em dia de festa, também não é só nos domingos, é todos os dias. E hoje o Evangelho, esse trecho de Mateus, o relato da vocação de Levi, também chamado Mateus. Jesus, um pouco antes, havia multiplicado os pães, realizado um grande milagre extraordinário. Agora, ele, além de alimentar as pessoas que passavam fome, também realiza um milagre extraordinário para aquele contexto. Ele chama um pecador público e o seu chamado já é um ato de busca, de abertura ao perdão e, acima de tudo, é a manifestação do amor misericordioso que ele veio revelar, o amor de Deus. Em uma bela obra de Caravaggio, pintor italiano, que retrata esta cena do Evangelho, nós podemos ver no ambiente de trabalho de Mateus, junto com os outros, aqueles que viviam naquele ambiente de perdição. Cobradores de impostos eram pessoas muito mal vistas, em um ambiente de fácil corrupção. É Jesus que entra naquele ambiente escuro e chama Mateus. E o chamado dele aponta para uma luz que se acende ali. E diante deste ato misericordioso, deste milagre para a concepção dos judeus naquele tempo, que considerava essas pessoas perdidas, essas pessoas inalcançáveis por Deus, ali se manifesta uma frase lapidar de Jesus: "Eu não vim chamar os sãos, os justos, os santos, mas sim os pecadores, os doentes, os que se sabem necessitados. Não quero sacrifícios, mas misericórdia." Uma relação com Deus, ela se pauta por um autoconhecimento, por um reconhecimento das nossas limitações, por um reconhecimento de que somos da raça humana, a raça de Israel, e que juntos, então, devemos buscar crescer. Passa por um autoconhecimento, mas passa também pelo exercício da empatia e da capacidade de ter misericórdia com aqueles que estão comigo, que convivem comigo, que são da minha raça. Não há, por isso, queridos irmãos e irmãs, espaço para que nos nossos corações nós digamos para alguém: Deus não te ama, você já não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Devemos ser portadores desta esperança que se manifesta em chave de misericórdia. Pensemos o quanto estamos sendo nas nossas relações pessoas a exemplo de Jesus, que entra na casa de um pecador público e que, além de entrar, exerce o perdão e o chama para ser um dos primeiros a testemunhá-lo. Pensemos, queridos irmãos e irmãs,
o quanto anda a nossa caminhada de fé e o quanto estamos conseguindo de fato sermos ponte para que o próximo se encontre com Deus e o quanto podemos estar sendo como que muros, atrapalhando, sendo obstáculo. Que a misericórdia, ela triunfe e que, acima de tudo, a misericórdia, ela esteja estampada no nosso rosto, no nosso jeito de ser cristão. Que o Senhor hoje os abençoe pela intercessão da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.